Agora nós vamos olhar a função principal para criar objeto, que é a função object_create. Ela cria um objeto de tipo específico para um gráfico específico. Então, olhando aqui a documentação, ele possui vários parâmetros, né? E nós vamos olhar cada um deles para alguns tipos de objetos, que você entendendo como funcionam alguns tipos que eu vou mostrar no exemplo, praticamente segue a mesma ideia para os outros tipos de objetos. Então, eu vou utilizar aqui um indicador. Eu vou criar aqui um indicador e vou utilizar ele para criar objetos. Mas pode ser através de script ou através de um robô. Não faz diferença. Então, vou colocar aqui objetos gráficos. Então, objetos gráficos. Nesse exemplo. Ok, então aqui um código vazio de um indicador. E eu vou colocar, por exemplo, no método onInit a criação de um objeto. Então, object_create, o primeiro objeto que eu vou criar. O primeiro parâmetro aqui, ele pede o gráfico, onde o objeto vai ser criado. Vou colocar aqui o gráfico atual. O nome do objeto, isso aqui é muito importante, então vou criar aqui uma string. Esse aqui vai ser, eu vou começar então com uma linha horizontal. Então, linha horizontal. Esse vai ser o nome do objeto. Então, name vem aqui. Próxima informação, o tipo do objeto, né? Existem vários tipos. Vamos olhar aqui nos parâmetros, aqui tipo de objeto. Se eu clicar aqui no object, ele me mostra aqui na documentação todos os tipos de objetos que eu posso criar, né? Estão relacionados aqui. Então, no nosso caso, vai ser uma linha horizontal, nós vamos utilizar o hline, okay? Esse objeto aqui. Então, voltando lá, eu vou colocar aqui object hline. Ele pede a próxima informação, a subjanela onde será criado o objeto. Vou colocar aqui número 0. E aqui, no caso do hline, né, que é uma linha horizontal, olhando aqui no MetaTrader, são essas linhas aqui horizontais. Tá? A hora em que eu vou colocar essa linha não faz diferença, porque essa linha é uma linha que acaba sendo mostrada em todas as horas aqui do gráfico, olhando essa área aqui de tempo do gráfico. O que importa numa linha horizontal é o nível do preço. Então aqui eu posso colocar 0, se eu quiser, porque isso não vai influenciar, ou eu posso colocar a hora corrente, né? Pego a hora corrente e coloco aqui. Agora, a próxima informação, que é o preço, isso sim é importante. Aqui é o nível de preço no qual eu quero colocar essa linha. Então, eu vou querer colocar essa linha aqui nesse nível de preço, no 83.000, redondinho. Então, eu venho aqui e coloco 83.000, certo? E pronto. Vou salvar, compilar. Opa, deu um erro aqui, faltou um ponto e vírgula. Compilar, ok, tudo certinho. Agora eu vou colocar esse indicador aqui no meu MetaTrader. Então vou exibir aqui a janela dos indicadores. Está aqui. Curso objetos gráficos. Vou clicar e arrastar. Não, ok. Aqui, ó. Colocou a linha aqui no 83.000. Certo? Que é praticamente esse é o código que eu coloquei para a criação desse objeto. Se eu clicar com o botão direito
lista de objetos, listar tudo, eu vou ver o objeto que eu criei. Tá vendo aqui, ó, o nome dele é linha horizontal, ele aparece aqui. Se eu clicar aqui em excluir, ele retira o objeto, né? Mesmo o meu indicador estando aqui, ó, né? Como eu coloquei a criação do objeto apenas na inicialização do indicador, então ele executou apenas uma vez. Como eu retirei o objeto manualmente através da lista de objetos, ele não volta a ser adicionado ali. Para ele adicionar, eu teria que recolocar o indicador aqui no meu gráfico. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar aqui o indicador e colocá-lo novamente. A linha está aqui. Agora, vamos supor que eu queira alterar, né, a cor dessa linha. Então, olhando aqui no meu código, eu quero fazer uma alteração na cor. Então, eu vou utilizar uma outra função chamada object. Faltou. Object set. A cor ela é definida com algumas constantes do tipo inteiro. Então, set integer. Venho aqui, especifico o gráfico, especifico aqui o nome do objeto, aqui uso o name. Então, uma maneira de eu poder mexer no objeto que já está no gráfico é através do nome do objeto. Isso é muito importante. Cada objeto no gráfico ele possui um determinado nome. E é através do nome do objeto é que eu consigo fazer alterações ou alterar propriedades desse objeto. Então, essa informação, né, o nome do objeto, é uma informação muito, muito importante. O próximo parâmetro aqui é o tipo de propriedade que eu vou mudar. Como eu quero mexer na cor, existe uma propriedade, object property, color. Tá aqui, ó. E aqui eu vou colocar o valor da cor que eu quero, usando as constantes de cores. Então, vou colocar, por exemplo, em azul. Fecho aqui. Prontinho. Então, a próxima vez que ele criar uma linha neste nível de preço, após ele criar a linha, ele vai alterar, né, a propriedade cor dessa linha que foi criada com este nome para azul. Então, vou salvar, compilar e vamos ver aqui, ó, quando eu compilo ele já executa o init do indicador que estava posicionado no gráfico. Então aqui, ó, a linha já ficou azul. Se eu quisesse alterar, vamos olhar na documentação essa informação. Então eu venho aqui, eu tenho o object set integer, tá aqui, ó, onde ele tem alguns formatos. Então ele pede aqui nos parâmetros, né, qual é o gráfico, o nome do objeto, a propriedade que eu quero alterar. Então aqui, ó, a propriedade, eu venho aqui, todas as propriedades que são referentes a valores inteiros, estão aqui. Então posso mexer na cor, no estilo, na largura da linha, ok? Dizer se a linha pode ser selecionada ou não, né? Eu posso mexer em todas essas informações que são referentes a valores inteiros. Então vou mexer aqui em duas, eu já mexi na cor, eu vou alterar agora a espessura da linha, né, através de um número inteiro dessa propriedade aqui, object property width. Então, eu venho aqui, acrescento uma outra propriedade, integer, chart de name, que é o nome do meu objeto, object properties, aqui width, que é a largura, e vou colocar uma largura de 3. Né? Tá aqui, vou mostrar aqui o gráfico. Então, quando eu clicar aqui em compilar, ele já vai inicializar novamente o indicador, então ele já vai aplicar executando essas linhas, vai recriar o objeto, okay? Porque ele tem o mesmo nome, então ele não cria um objeto novo. Como é o mesmo nome, ele simplesmente
recria esse objeto, não criando um objeto novo. Vai alterar aqui a cor para azul e a largura para 3. Então, vou compilar. Aqui, ó, já alterou a largura da linha para 3. Certo? E é assim que funciona a criação de objetos. Vamos ver outro tipo de objeto, fora o de linha. Vamos pegar aqui um objeto de texto. Vai ser um outro objeto, name, então texto. Então aqui o objeto de texto, de novo usando a função object_create para criar um novo objeto. Nesse mesmo gráfico, o name, eu utilizo o name porque eu alterei o conteúdo agora, o nome do objeto vai ser texto. O tipo do objeto que eu vou criar vai ser um objeto text. Na janela, subjanela principal. E aqui eu vou colocar em que posição eu quero colocar esse texto. Então, olhando aqui no gráfico, eu vou pegar, por exemplo, o horário do meio-dia. Meio-dia, acho que é muito próximo aqui, ó. Essa região aqui, meio-dia. Então, eu vou colocar um texto aqui, ó, ao meio-dia, no preço 83.400. Vai ficar aqui, ó. Aqui vai ser posicionado o meu texto. Então, eu vou colocar aqui o horário, né, que é o do meio-dia. Então, posso colocar aqui uma constante com a data de hoje. Por exemplo, dia 2018, mês 5, dia 8, às 12 horas. Então, esse é o horário que eu quero colocar o objeto. E o preço eu vou querer no 83.400. Pronto. Então, vou salvar, vou compilar, vamos ver o que vai acontecer. Ó, o texto apareceu aqui, ó, em vermelho, e ele traz o conteúdo padrão, né, a palavra text. Eu quero agora alterar esse conteúdo e alterar a cor do texto. Então, usando o mesmo raciocínio de cima, eu vou lá no Object. Para alterar a cor, a gente viu que é o set integer. Vou lá no Chart, ID, o nome do objeto, a propriedade de cor do objeto, color, vou colocar em verde, aqui, em verde, e a mudança do texto, né, é uma propriedade onde eu vou usar o object set string, porque eu vou alterar o texto desse objeto. Então, id, vírgula, name, vírgula, object, property, underline, text. Vou alterar então o texto desse objeto. E o texto eu coloco aqui, né, a constante que eu quero colocar. Então, vou colocar aqui, olá, mundo. Então, vou salvar, vou aqui compilar o indicador, e está lá, olá mundo, prontinho aqui. Então, um objeto texto incluído aqui nesse nosso exemplo. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer agora então, texto, uma linha, os mais comuns são texto, linha horizontal, vou colocar uma linha de tendência, né? Uma LT, linha tendência, tá lá. Esse vai ser o nome do objeto. Então, mesma coisa, object, create, para criar o objeto, chart ID, vírgula, name, agora object, underline, tem o trend, né, que são as linhas de tendência, subwindow, e o objeto
Trend ele tem uma característica. Por quê? Ele não tem apenas um preço em um determinado horário, né? Porque uma linha de tendência, ela começa num determinado horário e ela termina num determinado preço e horário. Então eu tenho um horário aqui de início e um preço de início, e eu tenho um horário de final e preço de final. Então, como funciona agora para criar uma linha de tendência? Então, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, a primeira informação que ele pede, né, é um... Opa, deixa eu ver aqui, por que não está... porque eu escrevi errado. Ok, então 0, então a primeira informação é o time 1. Então eu tenho o time 1, que é o horário inicial. Então eu vou criar uma linha de tendência do meio-dia e 20 no preço de 83 mil. Então, vou colocar aqui 2018.05.08. Então, do meio-dia e 20, né, o início do traçado da linha, no preço de 83 mil. E eu quero que essa linha se estenda até, por exemplo, o horário atual, vou usar a função TimeCurrent, no preço de 84 mil. Pronto, só isso. Vou então compilar aqui o meu código, salvar, vamos ver se vai aparecer, eu compilar. Ó, a linha de tendência vermelha apareceu aqui. Vou pegar, diminuir o gráfico aqui. Então, ó, ela veio do 83 mil até o horário atual, de quando ele foi executado, no preço de 84 mil. Está aqui, ó, a minha linha de tendência. Posso alterar a cor da minha linha de tendência? Posso. Da mesma forma que eu alterei a cor das outras linhas, basta eu alterar a propriedade que eu quiser. E eu posso fazer a alteração, né, das cores ou qualquer, da largura, qualquer propriedade que esse objeto me permita alterar, né? Então nós vimos que esse tipo de objeto, o tendência, ele pede algumas informações a mais, não a posição apenas, né? Uma posição, ele pede uma outra, um outro horário e preço. Um outro objeto similar é o retângulo. Então vou dar um exemplo aqui agora utilizando o retângulo. Então aqui um retângulo. Opa. Retângulo. Ixi, vou fazer um curso de teclado aqui. Retângulo. Ok. Então, eu vou até copiar aqui, que é muito similar à linha de tendência. Então, o objeto retângulo, eu só tenho que alterar aqui, ó. Colocar aqui, ó, retângulo. Ele tem aqui um horário e dia final, é a mesma coisa. O raciocínio de um retângulo, vou colocar um aqui, ó. Isso aqui é um retângulo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um horário e um preço aqui nesse ponto, e eu tenho um horário e preço neste ponto. Então, eu preciso de um horário e preço inicial e um horário e preço final, e automaticamente ele faz o retângulo para mim. Então, vou colocar um retângulo aqui mais ou menos nessa área, mais ou menos do mesmo tamanho. Então, vou pegar aqui das 13 horas, né? Então, vou pegar aqui um retângulo das 13 horas, no preço de aqui 84, então 84, e vou colocar até o horário atual no preço de 83.500. E vou salvar, vamos ver aqui, compilar, tá lá, o nosso retângulo foi criado com base nessas coordenadas. E é assim que eu crio os objetos, né, e altero as suas propriedades no gráfico.